Acho que meus pais nunca me sonharam sendo um psicólogo, nunca me sonharam sendo um professor, nunca me sonharam sendo um médico. Eles não sonhavam, não me ensinaram a sonhar. Eu aprendi a sonhar sozinho. Bom dia a todas as pessoas aqui, as que estão lá fora, as que estão assistindo pelos nossos canais. Eu sou Ricardo Henriques, tenho a honra de dirigir o Instituto Urimbanco, tenho a honra de ter essa equipe maravilhosa que faz um evento como esse, faz o dia a dia do trabalho do Instituto em parceria com as secretarias estaduais, com o Ministério da Educação, com os nossos parceiros, vários estão aqui. É uma honra receber vocês aqui nesse seminário internacional de recomposição e avanço das aprendizagens. A fala que vocês ouviram agora, que eu repeti ao final, é do Felipe Lima, um estudante, o Cineide está aqui, do interior do Ceará, de Nova Olinda. Na verdade, ele é morador da área rural de Nova Olinda. E essa frase ele fez num documentário que nós realizamos. Ele tinha 17 anos à época, para vocês ficarem tranquilos. Felipe fez faculdade, trabalha, é um cordelista incrível. A última vez que falei com ele, estava programando ir para o exterior, trabalhar, passar um período lá. Então, mas a questão-chave é que é tão forte o depoimento dele. Se por acaso alguns de vocês ainda não viram, nunca me sonharam, assistam. É um belo documentário sobre educação, e bom, qualidade também. E o nome do documentário foi inspirado nessa fala do Felipe, sabendo que talvez um dos nossos maiores desafios enquanto sociedade, não só enquanto governo, não só enquanto sociedade civil, mas como país como um todo, como sociedade como um todo, é como é que a gente pode sonhar nossas crianças e sonhar nossos jovens, sobretudo uma sociedade tão desigual como a nossa. A fala do Felipe nos gera mobilização, os indicadores educacionais são vastos. Eu vou só citar um, porque quem não me conhece, às vezes eu cito indicadores demais, mas só para ficar um, para a gente pensar a recomposição de aprendizagem. Em 2019, somente 7 em cada 100 estudantes do ensino médio eram fluentes em matemática, ao ponto de serem reconhecidos como uma aprendizagem adequada, numa categorização do MEC, do INEP no MEC. Em 2023, 7 em 100. Em 2023, pós-pandemia, passaram a ser 5 em 100. Quando a gente pega os 20% mais ricos, as escolas mais ricas, isso vai a 9,5% só. É só para dar um dado, que não é nenhuma novidade, mas para o tamanho do desafio que a gente tem em plena sociedade do conhecimento, sabendo o que a gente está entregando, certo? Apesar dos esforços gigantescos e positivos ao final do ensino médio. Obviamente, o que a gente está falando é que o nosso desafio histórico é como que a gente entrega uma educação de qualidade para todos os estudantes, né? E aí todos implicam todos, todas e todas, sobretudo os mais vulneráveis, para a gente pensar a cidadania, pensar o que são os elementos-chave de desenvolvimento desse país. Evidente que a pandemia teve um efeito devastador nesse processo, né? No mundo como um todo, e com muita intensidade no Brasil. Além disso, a gente tem acompanhado situações também fora do controle do ambiente da escola, desde eventos climáticos extremos, como a mudança climática, até a violência em várias regiões do país que inviabilizam o cotidiano da sala de aula minimamente estável. Vou dar só mais um dado. Em 2024, num território específico do Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, que tem 16 favelas, a Maré ficou 62 dias sem aula por causa de violência no seu território. Então, o cotidiano daquelas crianças
passou por uma exposição de um ano escolar de 200, 220 dias, onde 60 não aconteceram por causa de violência, por causa de lutas, etc. Então, o nosso maior desafio é como é que a ideia temática, que desafio aqui no seminário, tá? É como é que a ideia de recomposição de aprendizagem, como um todo, pode assumir algum protagonismo, tá? Para além de uma resposta emergencial, no sentido de termos uma oportunidade, diante do tamanho do desafio que foi gerado, para repensar políticas públicas, para rever currículos, para conseguir fortalecer a formação dos nossos docentes e, sobretudo, reconectar nossos jovens de forma significativa com o cotidiano da escola. Trata-se de um desafio não só de recuperar o que foi perdido, mas, sobretudo, de a gente colocar uma perspectiva de um patamar mais avançado e mais elevado de aprendizagem, sabendo que isso é um bloqueio para o nosso futuro e para cada pessoa especificamente, para cada estudante, se a gente não consegue dar conta disso. No sentido preciso de que nenhum estudante deveria ficar para trás, no sentido preciso que a gente precisa de políticas educacionais duradouras, sustentáveis, capazes de reduzir a desigualdade e acelerar nossos resultados de aprendizagem. Especificamente, não se trata de, como a gente vai discutir aqui, de repetir aulas, né, de empilhar mais conteúdos, mas sim de reorganizar o processo de ensino-aprendizagem de forma minimamente consistente, para a gente aproveitar esse momento e, simultaneamente, dar conta das lacunas, mas produzir uns saltos. É importante dizer que a realidade é que a gente tem avanços inequívocos nos últimos 35 anos. Pós-constituinte, né, a gente vê isso, estamos aqui, né, secretária Fátima, secretário Vitor, subsecretária Jucineide, né, tem vários secretários aqui, subsecretários, sob orquestrada com o Ministério da Educação, com a secretária Kátia aqui presente, que vai falar conosco. Os avanços são inquestionáveis. A gente não está numa situação de desastre absoluto, como em alguns lugares do mundo. No entanto, os avanços, quando a gente olha para o Brasil como um todo, de forma muito heterogênea, evidente, seguem lentos. A gente avança de forma lenta no momento da sociedade do conhecimento em que a fronteira do conhecimento segue avançando. Está avançando lento em direção a um ponto que não está fixo, que está se movendo. Portanto, as nossas distâncias estão aumentando. Nesses anos todos, vimos milhões de jovens afastados da escola. Não apenas por barreiras de aprendizagem, mas também pela perda de vínculos e pela perda de sentidos. O risco é que muitos que lá estão, e a gente felizmente conseguiu resolver a questão do acesso, né, nunca se reconheceram nessa escola. Ela não produziu sentido, não produziu vínculos para o seu dia a dia. Portanto, não são apenas conteúdos que se perdem, são vidas que se desconectam dos seus próprios futuros. É óbvio que segue a nós a responsabilidade de desenvolver o pensamento crítico, o raciocínio lógico, de viabilizar o letramento digital nas suas dimensões, né? Midiática, informacional, computacional, ser capaz de separar o que é verdade do que é falso, ser capaz de ter um raciocínio computacional estruturado para decompor problemas complexos, para conseguir ter soluções desses problemas complexos a partir de um raciocínio algorítmico. É óbvio que a gente continua tendo que fazer o desenvolvimento dos letramentos na cidadania, na capacidade de vivência cotidiana de forma tolerante. É óbvio que a gente precisa fazer o desenvolvimento das pessoas durante o seu dia a dia na escola para ter uma reflexão sobre as emergências climáticas, aproveitar o momento da COP30 para alavancar esse processo e, ao mesmo tempo, dar conta de, no futuro próximo, trabalhar com essa referência e sabermos das nossas responsabilidades com o planeta. Mas esse desafio que nos convoca hoje, em última instância, é como garantir que cada estudante encontre na escola um espaço de pertencimento, um
um espaço de confiança, um espaço de possibilidades reais de aprender e, sobretudo, de sonhar, como Felipe Lima nos provocou e a gente abriu aqui o nosso evento. As políticas públicas são essenciais para isso, absolutamente incontornáveis. Mas a gente sabe que não bastam respostas uniformes, não bastam soluções rápidas. Tem uma combinação entre o imediato e o que a gente está investindo. Eu preciso, portanto, no espaço da recomposição de aprendizagem, olhar para cada estudante. Nada trivial fazer isso. Olhar para cada trajetória. Criar condições para que eles avancem no seu próprio ritmo. Caminhar cada vez mais em direção que nós chamamos de personalização do ensino, mas com o apoio dos professores que acreditem nesses estudantes. Trata-se, portanto, de desenvolver altas expectativas sobre todos e para todos. Altas expectativas, secretária, para os professores e altas expectativas, evidentemente, para os estudantes, para aqueles estudantes que até anteontem diziam, esse não tem jeito. Ou para aquele estudante que dá tanto trabalho que na reunião entre os professores do conselho de classe diz, seria bom que ele fosse embora. Não aguento mais esse estudante. Como é que eu produzo altas expectativas sobre este indivíduo? Como é que eu quebro esse vaticínio de que ele lá não deveria estar? Isso significa vários movimentos, e vários deles a gente vai estar discutindo aqui. Repensar currículos, repensar metodologias, repensar tempos e formas de avaliação. As avaliações, seu conteúdo, seus usos, seus feedbacks e a potência da avaliação para poder dar conta desses processos de personalização de ensino. Isso significa uma expressão que sempre se coloca e se usa, mas por vezes se perde, é como é que a gente coloca as crianças, os adolescentes e os jovens no centro do processo de ensino-aprendizagem. Porque colocar no centro do processo de aprendizagem implica colocar esses jovens, esses estudantes, no centro do momento histórico que a gente está vivendo. Marcado por nossas desigualdades, marcado pelas intolerâncias que a gente tenta ver e que se desdobram numa intolerância sobre o diverso, sobre o diferente e sobre esses jovens reais que estão lá no nosso dia a dia da escola. Significa perguntar diariamente o que ele aprendeu, o que ela aprendeu, o que pode aprender agora e como podemos ajudar esse estudante a dar o próximo passo. Em geral, quando nós conseguimos responder, mesmo que parcialmente, essas perguntas, a escola deixa de ser apenas uma etapa, digamos, obrigatória. E se transforma em um espaço de vida e, o que interessa na nossa reflexão do dia de hoje, um espaço de futuro. O Instituto Unibanco tem buscado, em parcerias com as nossas secretarias que estão aqui presentes, e os vários parceiros da sociedade civil, Rafael aqui, todos os parceiros que a gente tem no dia a dia, apoiar esse movimento coletivo, apoiar um movimento de fortalecer as capacidades institucionais, ampliar as oportunidades e criar caminhos para que as políticas públicas sejam não só consistentes, bem desenhadas e bem implementadas, mas que elas sejam sustentáveis e sejam efetivamente transformadoras. Eu trago aqui uma única referência, estava relendo isso essa semana, por isso que semana passada, que é um conceito da uma filósofa, cientista política, da Hannah Arendt, sobre senso de comunidade. E o ponto-chave de Hannah Arendt nisso é como é que esse senso de comunidade implica a capacidade de se colocar no lugar do outro, cotidianamente, e colocar em perspectiva essa realidade que nós estamos vivendo, observada a partir do que ela chama um estranhamento renovado, que rompe com os determinismos. O que a gente vê em geral no dia a dia da escola, que apesar dos esforços, mesmo a grande maioria dos nossos educadores,
muito bem intencionados e bem informados e praticando seu dia a dia, se subjugam aos supostos determinismos inevitáveis que estão associados a fatores pretéritos da escola, que estão associados aos desafios sociais que a gente vê no dia a dia, e acabamos vendo avanços relevantes, mas que são avanços na margem, avanços pequenos, avanços que mudam o sentido da história, mas não mudam a vida de muitas e muitos estudantes. A questão é como é que a gente pode, numa discussão, inclusive instrumental, sobre a recomposição de aprendizagem, pensar em processos que gerem mudanças mais fundas, disruptivas, certo? Que permitam o direito à aprendizagem relevante e significativa, repito, de todas e todos os estudantes. Nesse sentido, o senso de comunidade, que rompe com o senso comum, que supõe que os determinismos históricos não podem ser rompidos e ultrapassados. Sobretudo, não esqueçamos, para os mais vulneráveis. Concluo aqui dizendo que o que nos inspira nesse momento de discussão é algo simples, e simples é muito bom, desse ponto de vista, mas é simples e desafiador. É acreditar que cada jovem tem direito a aprender, tem direito a ser visto e tem direito a sonhar. É esse simples que nos move. E que a escola, a nossa escola pública, no seu dia a dia, tem a missão de transformar esses direitos em realidade. Uma realidade cotidiana, e não só potencial e futura. Eu espero que esse seminário nos ajude, contribua mais uma pecinha, mais um tijolinho nessa grande construção, para avançar nessa direção. Que, em última instância, contribua para que cada uma de nós, cada um de nós e cada um dos nossos companheiros, colegas e pares em todas as redes, aprendamos a sonhar nossos jovens. E que as mudanças ocorram agora, com um compromisso imediato nessa direção. Isso porque, no fim das contas, o maior indicador de sucesso, para além de todas as métricas que nós temos, será ver como é que os jovens vão projetar o seu futuro. Futuro não como uma promessa distante, mas como algo que começa aqui e começa agora. É no presente que se faz esse futuro a partir dos sonhos dos adultos, junto com esses jovens, com o protagonismo desses jovens, mas que a gente possa superar a limitação tão radical que foi expressada pelo Felipe Lima, de como é que ele desenvolveu sozinho a capacidade de sonhar no dia a dia da escola, para que recomposições de aprendizagem se deem de forma consequente e tragam mudanças relevantes. Nós podemos, e creio que devemos, nesse dia a dia, estar de mão dada com cada um e cada uma desses estudantes para ajudá-los a sonhar. E com esse sonho, muito provavelmente, se transformarão e serão cidadãos que a gente gostaria de poder estar contribuindo. De um mundo tolerável, de um mundo que tem diálogo, um mundo em que as diferenças não se transformam em ódio, não se transformam em impossibilidades, um mundo em que as diferenças são valor, são potência, e na diversidade eu produzo valores muito mais transformadores e coesos na sociedade. Espero que vocês possam ficar o seminário como um todo. O final do seminário ainda é mais bonito que a abertura que vocês viram, e, portanto, não percam o final, e que a gente tenha um excelente seminário que nos ajude a isso. Sonharmos individual e coletivamente com cada criança, com cada adolescente e cada jovem desse país. Ótimo seminário a todos nós.